Bom dia, professora. Obrigada Bom pela sua dia. participação aqui no nosso podcast, Politizei. E a senhora podia começar a falar um pouquinho da sua trajetória para se formar em filosofia, enfim. Com certeza. Eu que agradeço o convite. Como todo mundo já sabe, eu sou a Karina, eu sou formada em filosofia e em pedagogia. A filosofia eu fiz lá em São Paulo, numa universidade chamada Centro Universitário Assunção Unify, lá no Piranga. E eu era bem mais nova, assim, e aí eu fiz a licenciatura de manhã. E eu gostei, fácil não foi bem desafiador fazer a faculdade de filosofia, porque os conteúdos eles são mais densos e a gente pegava as obras originais dos filósofos, entenderam? E aí, o legal de fazer filosofia é que você abre a mente para o mundo, né? Quando você tem um olhar mais restrito do que são as coisas, do que é a sociedade, aí você vai ampliando naturalmente, à medida que a gente vai estudando e socializando os pensadores. A gente queria saber da sua opinião. Nosso projeto da Feira de Ciências é o jovem na política brasileira, o papel do jovem na política brasileira. A senhora tem uma opinião sobre isso? Com certeza, é um tema extremamente importante e agradável de se conversar, ainda mais hoje, em meio a tudo que a gente está vendo, vivenciando, observando, lendo, pegando informação. Então é o momento para a gente conversar sobre. A gente até pensou nisso por conta de ser ano de eleição. Muitos jovens estão tendo propaganda de título de eleitor e essas coisas. A gente achou legal a gente impor isso no meio que está muitos jovens juntos e a gente praticar isso no dia a dia. Exatamente. Aí o projeto de vocês consegue convidar e ensinar todos os alunos para que tirar o título. Sim. Se a gente não tira o título, a gente não consegue transformar o que está acontecendo se a gente não concorda com todo o entorno. Se a gente tem o título na mão, a gente tem um posicionamento político e pode melhorar a situação. Sim. Aí, filosoficamente falando, a gente estuda que a origem na Grécia, lá nas cidades-estado, lá na filosofia antiga, que a gente entende que a gente precisa organizar a sociedade, por isso que a política é importante, para administrar o grupo, as regras, as leis. Aí, quando vocês vêm com esse projeto, conversam, mostram para a galera que tem que fazer, tirar o título, tem que votar. Votar por quê? Porque a sociedade é democrática. O que é democracia? Que a gente já conversou várias vezes. Quer dizer, é o sistema de governo que a gente pode ir lá e escolher quem vai nos representar. Então, o projeto une útil e agradável, a necessidade e vocês conversarem com todo mundo que está aqui na escola, a importância dele. Importante também, é legal a gente conversar sobre os candidatos. Não basta só conhecer, tem que conhecer também a pessoa que a gente vai eleger. Isso. Não basta só a gente votar por votar, eu vou votar nesse porque está todo mundo falando. É legal a gente conhecer. Então a gente traz nesse projeto também um pouquinho de cada. A gente não vai mostrar opinião política nem nada, até porque a gente não pode. É bom falar também sobre a porcentagem de pessoas que consideram a política importante, mas, assim, ninguém participa ativamente de debate para conversar sobre, ninguém pesquisa mais, sabe? E aí a gente fez esse levantamento aqui na escola para ter uma base para a gente falar sobre e, tipo, muito poucas pessoas se mostram realmente interessadas. Então, um dos nossos papéis aqui, principalmente da área de humanas, é justamente instigar, convidar, trazer vocês, todos os estudantes, para esse olhar. Aí vocês trazendo esse projeto, a gente fazendo um trabalho em conjunto, casa tudo perfeitamente. Porque não é só falar sobre política, é agir, é entender, é compreender. O que vocês vão fazer é ótimo, apresentem os partidos, as propostas, e aí a escolha se torna consciente, é uma escolha bacana, responsável, bem perfil dos nossos estudantes aqui do Francisco. Então, a gente também pensou, é óbvio, é mínimo, na verdade, a gente apresentar os candidatos sem... É que a gente ficou com um pouco de medo de fazer isso também, e a escola ficou um pouco brava por a gente estar apresentando isso, entendeu? Mas aí a gente achou assim, vamos fazer mesmo, e aí a gente vai fazer, só que não se esforçando, mas se esforçando, na verdade, se esforçando ao máximo para não aparentar nenhuma opinião, para não falarem que a gente tá fazendo, vocês estão fazendo isso por Não. Antes de iniciar, você já fala, quem nós vamos votar não é o tema. Nós vamos apresentar 4 ou 5 propostas, 5 candidatos, para que vocês conheçam esses 5 ou 4. O que vocês vão fazer a partir daqui não precisa falar, não é momento para isso, só para vocês conhecerem quem são.
Essa é a proposta. Ponto final. Eles É. já deixam bem as claras, assim. E um dos motivos pra gente levantar esse questionamento assim, pra Feira de Ciências foi exatamente o descaso dos adolescentes em relação à política, entendeu? Porque é bastante tanto faz, tanto fez, assim, às vezes a gente conversava com um amigo nosso mesmo Sim. e falava assim, não ligo muito pra política, sendo que a política é É literalmente literalmente tudo. a base de tudo no país. E a gente também não basta conhecer só o presidente, né? O presidente do Brasil. A gente precisa também ter candidatos. A gente mora no estado de São Paulo. A gente precisa de governadores do estado de São Paulo também para a gente poder mostrar para eles os candidatos que estão para isso, quem já está mais no ramo, quais são as propostas dele. Então, não é só o Brasil. A gente precisa também pensar no nosso estado. Então, isso é legal a gente mostrar para eles. Mas hoje em dia, os jovens eles estão muito tipo... Ai, tanto faz. Eu tô vendo na internet e já tô sabendo o que tá acontecendo, mas eles não se afundam no que realmente está acontecendo por trás de tudo. Até porque a gente tá vivendo numa época de muito fake news, certo? Infelizmente. Então, muitas das vezes as notícias que aparecem não é realmente o que aconteceu, entendeu? A gente vê muito, tipo, fulano fez isso, mas qual foi a intenção dele para fazer isso? Ele tinha uma intenção para poder fazer isso. Às vezes ele estava tentando melhorar uma coisa, mas muitos veem, tipo assim, ele fez isso como uma coisa negativa. Então, muitas das pessoas não vê. Não falo só dos jovens, também tem muita gente que não quer, não é interessado. Mas isso é uma coisa super importante, de extrema importância para a gente do Brasil. A gente não vive uma democracia, vamos dizer, legal, né? É ilegal, muito roubo, muita gente roubando a gente sem dinheiro, né? Gasolina subindo. E até essa questão de preço subindo, muitas coisas subindo, tem a ver com a política. Isso, a inflação está... Sim, muitos não entendem o que está acontecendo, isso por conta da política. Isso. É só, vou jogar isso na culpa do prefeito, porque isso foi ele que fez, ele que está subindo. Não, é uma coisa que já vem bem gradualmente, lá de trás. né? De repente, além de trabalhar com eles a importância do voto nulo, voto em branco, Sim. a função de cada um. Qual é a função do prefeito, qual é a função do vereador, dos vereadores, qual é a função do presidente. Talvez não tenha clareza nisso também. Porque grande parte de todas as pessoas entrevistadas, muitos votariam em branco ou nulo, entendeu? Desperdiçariam voto. Isso, é desperdício de votos. Ou até um desperdício de voto que vai para uma pessoa aleatória, sendo que eles poderiam estar ajudando na eleição, né? Exatamente. É muito bacana esse projeto, é perfeito. As terceiras séries já estão estudando comigo, o Rousseau e o contrato social. A gente já trabalhei com vocês também, democracia, cidadania. Sim. Ou seja, está tudo casado, está tudo junto. Talvez agora, com o projeto de vocês, eles tenham uma clareza ainda maior, porque vocês falam com o mesmo linguajar, com o mesmo vocabulário. Sim. É legal falar sobre isso também, porque os terceiros anos eles vão se formar e gradualmente eles vão ter que fazer o título de leitor. Então é bom eles saírem já com uma coisa certinha. Uma boa base. Excelente. Porque não é tão trabalhado assim na escola, por exemplo. Eu acho muito importante política ser trabalhada assim na escola, porque, querendo ou não, a partir do ensino médio você pode tirar seu título de eleitor, gradualmente você vai atingindo a maioridade, e é muito importante conversar sobre isso, porque o título de eleitor, com 18 anos, se torna obrigatório. Isso, e quem não tira leva multa. Não é uma multa mínima, mas a gente não pode deixar de falar que leva multa. Isso vai fica no seu histórico por um tempo. E a sua opinião? Você tem algum conselho para os jovens? Todos. Gente, se vocês não fizerem nada, se continuarem nesse posicionamento de voto nulo ou branco, não podemos cobrar ou dizer e reclamar sobre a situação. A postura é parte de mim, parte de vocês, parte do meu marido, parte da minha mãe. É cada um fazendo a sua parte, senão não adianta ficar um discurso vago, superficial e incoerente. Então, precisa cada um fazer o que lhe cabe de maneira inteligente, sábia, perspicaz, do jeito que vocês estão fazendo. Com estudo, com embasamento, exatamente. E, professora, qual é a relação entre filosofia e política?
Ah, é uma relação de casamento, porque tem um período da filosofia chamado filosofia contemporânea, que são 4 filósofos que eles acreditam que precisa ter um contrato para a gente conseguir conviver bem. E quem vai organizar esse contrato, dessas regras, dessas leis, é o Estado. Quem representa o Estado? Presidente, prefeito, vereadores, deputados. Entre os filósofos, algumas coisas eles discordam, né? Maquiavel já acha que a gente tem o governo que a gente merece, que o governante ele tem que impor um pouco de medo nas pessoas. Hobbes já acha que não, mas Hobbes já acha que a gente nasce naturalmente mal e que a gente sempre vai brigar com o outro para ter o que o outro possui. Por isso que eu preciso do contrato, por isso que eu preciso das regras. Sem as regras a gente não consegue conviver. Para Hobbes. Aí, Rousseau, Locke já tem um outro olhar, fala, não, peraí, de repente a sociedade que pode corromper o ser humano, mas eu preciso do contrato e eu preciso de alguém olhando esse contrato, o Estado de novo. Então, esse período a gente estuda muito, a gente começa lá na Grécia Antiga, como eu falei nesse podcast, entendendo o surgimento da filosofia da democracia, e depois a gente vai aprofundando no olhar de cada um, entenderam? Então, a filosofia e a política estão juntas constantemente. E só mais uma outra coisa, os estudantes aqui no Francisco já exercem política, porque você tem o Grêmio, você tem os líderes, o Grêmio tem que conversar com a sala, se entender com a sala, levar as questões da sala, o Grêmio leva para a diretoria da escola, para a vice-diretoria. Então, essas relações elas já acontecem. Quando os alunos falam aqui que ou não entendem ou não exercem política, é porque eles não estão entendendo que a política está aqui agora. A política, na verdade, ela começou desde sempre, né? Isso. Desde o primeiro ano que a gente exerce o papel de escolher o líder de Ajudante. sala, Isso, escolher um o líder ajudante de sala, escolher o Desde ajudante. pequenininho, na desde verdade. pequenininho, só que muitos não entendem a relação, né? Que isso já começa na política. Já. Começa, eles já começam desde sempre para que a gente, no futuro, a gente possa entender. Mas, ultimamente, ninguém está entendendo nada, né? E eu acho que tem pouca gente que faz questão, assim. E é aquela coisa de hipocrisia, como a professora disse, né? A pessoa reclama, mas não faz nada É a pra atitude mudar. que você está exercendo, exatamente. Tá fazendo de concreto, é isso aí. Quantos anos a senhora tirou o título de eleitor? Ah, eu tirei com 16. 16? E a gente também tirou já direto. Pode fazer o título de eleitor? Isso, exatamente. Dá pra exercer. Acho que é legal o cidadão exercer o papel dele, né? Exercer o papel de uma melhoria para o nosso país, uma melhoria para o Estado, e eles irem evoluindo isso, porque não basta só a gente querer e não ficar sentado lá sem fazer nenhuma estudo. Tanto é porque a maioria das pessoas que foram entrevistadas, elas responderam que a política é importante. Extremamente. Só mais uma coisa que eu lembrei agora. Por que eu tirei? Você falou do título, eu lembrei de 16, eu lembrei. Porque meu pai sofreu muito com a ditadura militar. Meu pai negro, meu pai nordestino, São Paulo, né, é bem exclusivo, então ele falava muito da cavalaria, eles ficavam embaixo de mesa, a hora que eles ouviam dos cavalos, o galope dos cavalos e a polícia vindo, os militares vindo, eles se escondiam embaixo das mesas, porque os estudantes eram muito mal vistos naquele momento, né? E aí, então ele ficava muito falando disso, aí ficou na minha mente. Aí assim que eu tive 16, aí eu já fui tirar o título, porque isso fica marcado na gente. Sim, e você quer uma melhora, né? Isso, você quer que seu pai ou outras pessoas que estão vindo e não precisem passar por isso. Não passem por isso, Exatamente. exatamente. É que agora eu lembrei quando você perguntou. E até você mesmo, a gente falou assim, eu não quero isso pra mim, então eu quero mudar isso, eu quero uma forma que eu possa mudar isso. E o título de eleitor vem pra isso, né? É uma forma de melhora, de mudança, mas que infelizmente muitos não estão vendo isso como uma mudança e estão muito desinteressados. Então acho legal a gente impor isso. O que é bastante preocupante, né? Muito preocupante. Muito, mas a gente vai conseguir mudar. O projeto de vocês vai conseguir mudar. Eu espero, com certeza. É o que a gente espera. Então, muito obrigada, professora, pela sua presença. Obrigada. A gente ficou super feliz, a gente estava super ansiosa. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.